Olá, crianças! Hoje nós vamos falar sobre o processo de formação do território brasileiro no século XVIII. Sabemos que o processo de formação do território se iniciou no litoral. A extração do pau-brasil, depois produção de cana-de-açúcar, criação de gado, a entrada pelo rio Amazonas com a exploração de drogas do sertão. Muito bem. Houve um momento em que a atividade açucareira, que era a principal fonte de renda dos colonizadores portugueses aqui no território, ela começou a sofrer com a concorrência dos holandeses. Os portugueses não estavam mais conseguindo vender o açúcar tanto quanto eles vendiam antes e precisavam de uma nova fonte de renda. Paralelo a isso, tem uma outra atividade que se iniciou anteriormente. A gente já conversou sobre ela. As entradas, os bandeirantes que saíram do litoral e se enfiaram pelo interior do território, procurando metais preciosos, procurando indígenas para aprisionar, destruindo quilombos, que eram os lugares que os escravos fugitivos construíam para se abrigar. Nesse caminho, eles acabaram encontrando metais preciosos. E muitos. Uma fonte parecia naquele momento interminável. Parece que foi a solução dos problemas econômicos da coroa portuguesa no momento. Detalhe, se a economia estava em declínio, onde a economia está em declínio, não tem emprego, são difíceis os meios de sobrevivência. Quando surgiu uma nova forma de ganhar dinheiro, de se produzir algo, de sobreviver, as pessoas começaram a migrar, a correr para esse lugar. Então, a maioria da população brasileira que vivia ainda no litoral do território, na atividade de plantação, de produção de açúcar, elas começaram a sair de lá e ir para o interior, para as áreas das minas. Esse trajeto até as áreas das minas, as estradas, começaram a ser ocupadas por comerciantes. As áreas onde houve mineração começaram a ser ocupadas pelas milhares de pessoas que começaram a chegar. Ou seja, se constrói mais do território brasileiro, se ocupa mais a partir dessa atividade econômica, se ocupa mais aquilo que era território indígena e se transforma em território brasileiro, na época território português. Cidades, vilas são sendo construídas, vão sendo desenvolvidas. Há um processo de urbanização em parte do centro-oeste e parte do sudeste brasileiro. E a concentração de pessoas foi tão grande para lá que a coroa portuguesa tirou a capital. A capital da colônia, que era em Salvador, lá no Nordeste, lá na área de plantação de cana-de-açúcar, se transferiu para o Rio de Janeiro, que era o centro do comércio do minério. O comércio era retirado lá no centro-oeste, parte do centro-oeste, parte do sudeste, e era escoado pelo Rio de Janeiro, que se transformou numa capital, numa cidade importante, numa cidade desenvolvida, cheia de comerciantes, de gente de tudo que é tipo, de tudo que é canto. Se você observar, dá para ver perfeitamente. Com a passagem do tempo, os mapas mostram como que o território vai sendo ocupado, como que o território brasileiro vai crescendo, vai expandindo, vai se formando. No século XVIII, o Brasil já era praticamente do tamanho do Brasil que nós conhecemos hoje.